Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Antes de mais nada, eu queria agradecer às pessoas que têm nos acompanhado e pedir para que eles nos sigam também nas redes sociais, né? Quem ainda não está seguindo, no Instagram tem o meu, que é @Rogério Cafeteira, e o do podcast, que é @Café Quente. Também nós temos nosso canal do YouTube. Lá é legal porque você assiste a entrevista completa. E eu queria para vocês chegarem lá. O canal é Café Quente Podcast. Aí você segue a gente, se inscreve, aciona o sininho, dá o joinha, que é para criar engajamento, tá bom, pessoal? Agradeço de coração. E hoje nosso convidado é uma pessoa extremamente conhecida no Maranhão. Não é da política, é um magistrado respeitado e muito conhecido por decisões proferidas por ele que tiveram grande repercussão na sociedade. E é uma pessoa que eu, além de gostar, admiro muito pela sua postura. Nosso convidado de hoje é o juiz Douglas Martins, da Vara de Interesse Difuso de São Luís. Doutor Douglas, muito obrigado pela sua presença, é uma honra lhe receber aqui. Agradeço a oportunidade excelente da gente trocar ideias aqui. Esses assuntos polêmicos, né, que acabam sendo submetidos à nossa apreciação lá na Vara de Interesse de Douglas, eu vou pedir licença, porque aqui é mais assim uma conversa. Então, Sim, sim. Como nós estamos numa audiência e a gente tem uma relação, não diria de amizade, mas de proximidade, eu vou pedir para não lhe chamar de doutor. Não, fique Só à Douglas. vontade, só o Douglas, fique à vontade aqui e em qualquer outro lugar. Deixe de lado esse doutor. Não, mas é porque antes da gente começar, só fazer um relato. Uma das vezes, quando eu estava à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, demanda, eu acho que algo desse tipo. E aí, naquele dia, eu vi muito sua disposição de resolver as questões, né? Não, também de conciliador. Então, eu já lhe admirava, passei a admirar mais, porque a gente, dentro da sua forma de encaminhar, a gente resolveu a situação e ficou bom para todo mundo. Pela via da conciliação, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. O papel principal do judiciário é esse de conciliação, mediação, tentar construir a solução junto com as partes, para que o judiciário, em vez de proferir uma sentença condenatória de alguém a fazer algo que o outro pediu, encontre juntos a construção da solução. É muito melhor do que essas sentenças. Eu prefiro mesmo homologar acordo, que é o que me deixa mais feliz. E esse promotor é um promotor duro. Sim, sim. Mas o doutor Douglas conversamos e chegamos a um ponto em comum. Douglas, eu queria, assim, antes para a gente começar, eu queria que pudesse contar um pouquinho da tua história. Sim. Eu sei mais ou menos ela, acho uma história bonita, eu queria que tu pudesse compartilhar com nossos espectadores. Eu nasci em um povoado chamado Lago Grande, que obviamente ninguém daqui vai conhecer. Era um local muito pequeno, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, nem hospital. Então é evidente, eu nasci sozinho lá, com a ajuda de uma parteira, no Lago Grande, que era um povoado de Presidente Dutra. Só que depois, mais adiante, foi emancipado lá parte desse povoado em que eu nasci, e foi criado o município de São José dos Basílios. Então, o povoado onde eu nasci era Presidente Dutra, agora é São José dos Basílios. Então, na minha carteira de identidade e certidão de nascimento, eu nasci em Presidente Dutra, mas fui registrado em Dom Pedro e fui morar lá. Então, eu sou daquela região ali. Com 10 anos, eu vim estudar em São Luís. E aqui morei em alguns bairros, né? O de maior vínculo meu, quando alguma pessoa pergunta, eu quero ostentar uma origem nobre, as pessoas dizem, qual é a tua origem, qual é o teu bairro? Eu sou da região metropolitana do Grande Gavião. As pessoas pensam logo que é uma coisa tipo Calhau, o Península. E onde fica essa região metropolitana do Grande Gavião? É tudo que fica no entorno do cemitério do Gavião. Eu morava no Codozinho, mas ali é Codozinho,
Madre Deus, Goiabal, Lira, Belira, Macaúba. Eu vivia ali, no entorno da Praça da Saudade, que é a Praça do Cemitério do Gavião. Estudei na escola técnica, eu sou eletromecânico. É uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter estudado na Escola Técnica Federal do Maranhão. Quando eu estava... Os sonhos da gente vão mudando, né, Rogério? No decorrer do tempo, dependendo das coisas que mostram para nós e a gente passa a desejar. Quando eu morava em Dom Pedro, havia um motorista que chamava Zacarias, ele contava muitas coisas bonitas das viagens que ele fazia. Então, quando eu morava em Dom Pedro, até os 10 anos de idade, meu sonho era ser caminhoneiro. Depois eu vim para São Luís, minhas irmãs se tornaram comerciárias lá na Rua Grande, trabalhavam numa livraria que chamava Literarte, e ali, bem naquele prédio, era o prédio mais alto da Rua Grande ali, ficava no térreo. E as pessoas não gostavam muito, elas não gostavam muito de ser comerciárias. E todo mundo falava que o bom mesmo era trabalhar em alguma multinacional, mas trabalhar numa multinacional precisava estudar na escola técnica. Aí eu passei, então eu tenho que estudar na escola técnica. E fiz o vestibular, né, da escola técnica da época, tinha outro nome, né, um seletivo e tudo. E passei nessa prova e diziam que o curso que tinha mais opções de trabalho, porque na área de mecânica e também de eletricidade, eletromecânica. Então eu fiz eletromecânica na escola técnica e depois fui trabalhar na Alumar. Deu certo. Deu certo. Tudo que eu planejei, só não deu de certo a de caminhoneiro, né? Mas o restante. Mas eu depois fui trabalhar na Alumar, trabalhei 4 anos e pouco na Alumar, como eletromecânico. Salas de cubas da Alumar, produzindo alumínio. Hoje, quando começa a pressão, Rogério, sobre juízes por produtividade e tudo, e os juízes todos estressados com essa cobrança de produtividade, cobrança que vem do CNJ, do Tribunal, Corregedoria. Aí gente, isso para mim é mole, porque eu era cobrado por produção de alumínio. E o meu cargo na Alumar era encarregado de produção de algo mais que não era fácil, no calor de mais de 1000 graus das salas de cubas. Então, era uma coisa, naturalmente, eu não trabalhava dentro da cuba, né? Era no entorno. 1000 graus lá na Cuba, a gente ficava ali a uns 50 graus nas proximidades. Mas é um período que eu me orgulho muito da minha. Eu fiz meu curso de Direito na UFMA, Rogério, estudando na UFMA, mas ao mesmo tempo trabalhando na Alumar, como eletromecânico. Então, é um período que eu me orgulho muito de ter sido sempre. Eu fazia direito noturno. Algumas pessoas, por que teu curso demorou mais? Porque direito noturno era 1 ano a mais do que direito matutino. Eu trabalhava e estudava. Que ano foi? Eu entrei em 87. Eu estudei na escola técnica entre 84 e 86. Eu entrei, o nome era Escola Técnica Federal do Maranhão. Eu fiz eletromecânica. Quando eu saí, Rogério, já era Cefet. E agora, se eu falo isso, as pessoas nem sabem mais do que eu estou falando. Para quem nos assiste aqui, esses locais a que eu me refiro, onde eu estudei, Escola Técnica, que virou Cefet, hoje é o IFMA. Foi onde eu fiz o meu curso. É lá no Monte Castelo, não era? Era no Monte Castelo. Eu morei a minha infância, eu nasci ali, vizinho. Eu me lembro até do Vigia, que ficava lá, seu Domingos. Sim. E era amigo nosso da família, então eu me lembro muito da escola técnica. É um dos melhores períodos da minha vida. Eu tenho alguns diplomas, né? A propósito, você disse que não, a gente tem que abolir nessas conversas, falar de título e tudo. Eu tenho diploma, inclusive o de graduação na UFMA, eu me orgulho muito dele. O de doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Saragoça, na Espanha, e doutor em Direito pela UNB. Universidade de Brasília, mas um dos diplomas que eu mais me orgulho, não que eu não goste desses outros, sim, é o meu diploma de eletromecânico. O meu diploma de eletromecânico da Escola Técnica Federal do Maranhão. Mas isso tudo começou em uma escola municipal lá em Dom Pedro, que se chamava Unidade Escolar Ana Isabel Tavares. Estudei sempre em escola pública. Lá em Dom Pedro era Unidade Escolar Ana Isabel Tavares. Eu até publiquei um dia desse, eu estive lá. E essa escola evoluiu. Hoje é uma escola em tempo integral do Estado.
E eu disse, eu estudei na Escola Municipal, Unidade Escolar Ana Isabel Tavares. E elogiei, porque a escola está muito boa hoje. E alguém disse, ela é estadual. Sim, eu sei que hoje ela é. Mas quando eu estudei, era uma escolinha municipal, que hoje é uma escola estadual em tempo integral. Aqui eu estudei na Escola Modelo também, antes de Benedito Leite. Benedito Leite. E a Escola Técnica Federal do Maranhão, UFMA, esses cursos todos, sempre em escola pública. Por isso, muito valor eu dou à escola pública. Até o meu doutorado na Europa, lá na Universidade de Saragoça, era uma universidade federal também, a Universidade de Saragoça. E o reconhecimento aqui, o doutorado em Direito, na UNB, que é uma universidade pública também. Douglas, eu já vi algumas declarações que ontem, quando a gente ia fazer, eu fui dar uma pesquisada e vi que uma fala tua que o juiz não pode julgar pensando na opinião pública e nem preocupado se vão ter um aplauso. Tem que julgar dentro do direito, né? O que tu podia falar pra gente sobre isso? E de hoje, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Desculpa. É porque hoje existe, assim, uma exposição muito grande da questão do judiciário. Sim. Muitas contestações, acho que mais porque por uma questão do Supremo, né, que agora tem uma narrativa que o Supremo invade a competência de outros poderes. Eu discordo, mas é uma narrativa que existe hoje, né? E às vezes a gente sente que a opinião pública quer interferir em alguns julgamentos e aparentemente em alguns momentos alguns magistrados acabam tendo uma preocupação com essa questão. É um fato isso. O Poder Judiciário, ele não pode ter essa preocupação. Quem ingressa no Judiciário precisa entender que em muitas oportunidades pode e deve proferir decisões contramajoritárias. Contramajoritárias, seja contra as estruturas de poder político ou poder econômico, e também contra aquilo que são as maiorias temporárias. Nos dias atuais, a constituição de maiorias é algo muito mais efêmero. Assim, você pode, por um fato que viralizou, uma pessoa que ganha muito respaldo, uma declaração, uma necessidade específica, pode fazer um ponto de vista que não necessariamente respeite direitos fundamentais, direitos humanos, ganhe uma maioria na sociedade. E, eventualmente, até sejam vitoriosos em eleições. Essas maiorias temporárias, elas não podem destruir direitos historicamente construídos. Então, direitos fundamentais que precisam ser preservados. E o judiciário, ele também, e precisa ter certas garantias, estão previstas na nossa Constituição, exatamente para que o juiz tenha segurança para decidir contra o poder econômico, contra o poder político e contra as maiorias constituídas temporárias. Isso seja aquilo que predomina na imprensa, aquilo que o algoritmo das big techs imponham como uma maioria temporária. Uma das características, eu digo isso e reitero sempre, é o meu ponto de vista sobre como deveria ser um magistrado. O magistrado precisa ter algumas coisas. Bom senso é fundamental. É fundamental. Se tiver algum conhecimento jurídico, ajuda. Estudar é bom. Eu gosto e estudo. Então, é bom ter conhecimento jurídico. Mas é muito mais importante ter bom senso e coragem para decidir contra as maiorias temporárias. Então, a opinião pública, eu dou exemplos de decisões, por algum motivo, no período aqui da pandemia, nós tivemos... Era uma pergunta que eu já estava engatilhado para fazer. Exatamente. Lembrei disso, Rogério, porque você falou de opinião pública e eu proferi uma decisão, que eu acho que você iria perguntar sobre. Era uma maioria temporária constituída, porque um presidente da República ganhou uma eleição com uma visão sobre esse tema, e essa maioria temporária constituída em torno desta visão
de sociedade negacionista em relação à pandemia, enfim, se tornou maioria na sociedade. Mas o Poder Judiciário pode negar o direito à vida, porque existe uma maioria de pessoas achando que vacina não é adequado, ou que isolamento social para evitar enquanto não tem vacina, nem remédio para determinada doença. Então, essas maiorias temporárias, eu lembro bem, essa foi quando se fala em decisão contra-majoritária. Quando decretar o primeiro lockdown. Primeiro né? lockdown no Brasil. No Brasil. Ninguém sabia qual ia ser a reação desta maioria constituída contra o isolamento social. Havia uma maioria, era evidente isso. A maioria das pessoas achava que não deveria ter isolamento social naquele período. Então, a primeira decisão era um teste. Era um teste até para ver como a opinião pública, para onde ela iria pender. Dependia um pouco também de saber como os meios de comunicação iam reagir. Alguns grandes meios de comunicação, felizmente, depois desta decisão, toda a imprensa do Brasil, do Maranhão e do mundo veio para cá. Eu cheguei a dar entrevista para a rede Al Jazeera, Reuters, The New York Times. Todos vieram para cá para entender a primeira decisão. Houve um documentário da CNN, do Jornal Nacional, fantástico. E eu, felizmente, vi esses meios de comunicação a partir das argumentações desenvolvidas, inclusive, especialmente aqui, de que era correto isso. E nós sentimos uma certa mudança aos poucos dessa opinião pública que era contrária ao isolamento social. Então, veja, você vem com uma decisão judicial que ajuda, de alguma maneira, a promover uma reflexão contra-majoritária, Eu recebi, Rogério, naquela época, todos os tipos de ameaças que você possa imaginar. Eu ia te fazer essa pergunta também que eu olhei. Tu chegaste a receber ameaça de morte? Eram milhares de pessoas me ameaçando de morte. Eu parei até de procurar, assim, quando as pessoas me mandavam prints de alguém que ia me matar minha família, matar meus filhos. Alguns diziam sabiam onde eu morava, onde podia me encontrar, quais os sinais de trânsito e eventualmente eu parava, e já sabiam e diziam nas mensagens como iriam me matar. Por isso eu disse, juiz não pode ter medo, porque se tiver medo, ele não decide um processo como esse. Eu, depois de um tempo, claro que eu levei a sério isso, encaminhei para os órgãos de segurança para investigarem aqueles que eu achei que eram mais ameaças mais diretas. Eu até ignorava, Rogério, aqueles que só diziam, tem que matar esse juiz. Porque ele dizia, tem que matar, mas não dizia, eu vou matar. Esses eram os mais tranquilos. Esses eram os mais tranquilos, eu até gostava desses. Porque eles diziam assim, olha, tem que matar esse juiz e tal. Aí eu dizia, bom, mas tem que matar, mas ele não está dizendo quem vai matar, eu não vou matar e tal. Mas mas quando alguém dizia, eu vou matar, eu dizia, opa, esses aqui eu tenho que encaminhar para a polícia, né? Eu sei onde encontrá-lo. Aí eles não falavam nesse bom português assim, não. Sim, sim. Eles diziam de outra forma. Vamos matar ele. Aí sabemos geralmente essa turma é serial killer da língua portuguesa, da língua portuguesa também. Mas eu, depois de um tempo, eu levava muito a sério, principalmente quando falavam em matar meus filhos. Sim. Mas depois de um tempo, né, quando passa a coisa, eu já estava aquela situação mais tranquila, eu brincava até com a minha própria desgraça. Eu já dizia assim, gente, quando alguém me mandava print de alguém, mais um dizendo que ia me matar, eu dizia, gente, pelo amor de Deus, faça uma fila, porque já tem tantos querendo me matar que esse aí tem que ir para o fim da fila, porque ele entrou agora, na expectativa de me matar. Mas esse comentário, Rogério, é mais para entender essa pergunta que você formulou, que é maravilhosa. O bom, sob meu ponto de vista, o judiciário, os juízes têm muitas garantias. Nós somos inamovíveis, ninguém pode transferir a gente de lugar. Não está gostando desse juiz, tira ele da comarca. Não gosta da decisão dele na vara de três difuso, então muda ele da vara de três difuso. Ninguém pode fazer isso. São garantias importantes. Tem uma excelente remuneração, nós, juízes.
Às vezes eu vejo algum outro colega reclamando, eu falei, gente, para de reclamar disso. Nós estamos muito bem remunerados, temos uma remuneração maravilhosa, dá para você colocar seus filhos nas excelentes escolas, ter um bom carro, ter um bom local para morar, dá para você ter tudo que... Uma vida confortável. Dá para ter uma vida confortável, e é bom que assim seja mesmo, tem que ter garantias para viver bem. Mas precisa ter coragem. Assim, com todas essas garantias, não pode ter medo. Eu fico... Tem algumas categorias de magistrados que, infelizmente, nós temos ainda no Poder Judiciário. Nas instâncias, de um modo geral, não é só que no primeiro grau. Tem juiz corrupto e tem juiz covarde, tem desembargador corrupto e também covarde, tem ministro também, corrupto e covarde. E são talvez os piores, essas duas categorias. E eu não tenho nenhum tipo de corporativismo. Quando tem um desse tipo, eu fico torcendo para que lá saia uma notícia. Agora, recentemente, eu vi uma. Prenderam um desembargador federal. Dá por vontade de dizer assim, e o que ele fez? Opa, muito bem. Então... Não, eu até queria te fazer... Eu me recordei agora, o Flávio Dino, o ex-governador, teve uma passagem rápida pelo Senado. Sim. Que foi ser ministro, depois foi indicado para o Supremo. Sim. Mas nesse pequeno tempo que ele passou lá, ele apresentou um projeto, que é uma coisa que a sociedade, em geral, reclama muito. Fala-se de juízes covardes e corruptos. Sim. E no projeto do Flávio, salvo engano, ele diz o seguinte: um juiz condenado por corrupção não pode ser aposentado compulsoriamente e ficar com a aposentadoria, porque seria, eu acho que no entendimento de quase todas as pessoas, é mais ou menos um prêmio. Eu te digo, doutor, você pode fazer o que você quiser. Pior que pode acontecer é descobrirem e você vai ficar aposentado. E aí eu vejo que esse projeto não é comentado. As pessoas só comentam querem impeachment um ministro do Supremo. Então, assim, quando você poderia combater esse tipo de juiz, principalmente o corrupto, com uma lei que eu acho que seria muito mais justa, eu não vejo nenhuma motivação da classe política em fazer. Então, para mim, é uma grande contradição nessa parte. Eu queria ouvir sua opinião sobre a regra que vale hoje, de um juiz corrupto, condenado por corrupção, ele ser aposentado compulsoriamente. Eu acho que é um exagero, sob o meu ponto de vista. Tem razão o senador Flávio Dino ao propor esse projeto de emenda constitucional, porque não sei se é essa garantia que faz com que alguns sejam corruptos ou covardes. O corrupto, ele não tem limite. E o covarde também, não adianta. Você pode dizer para ele, você está seguro aqui, ninguém vai fazer nada contigo. Faça justiça com tranquilidade, decida de acordo com a justiça. Mas tem um poderoso lá do outro lado e o cidadão se acovarda. Infelizmente. Então, as garantias, por maiores que sejam, e elas existem, estão previstas na Constituição, elas ainda assim não protegem o judiciário dos covardes. O cidadão, quando é covarde, ele é covarde mesmo. Não importa. Pode dar todas as garantias a ele. Então, essa garantia da aposentadoria compulsória nesses casos não tem nos protegido nem de corrupto nem de covarde. Por isso, tenho a sensação, porque temos muitos ainda, né? Sim. A maioria é de pessoas honestas, juízes, desembargadores, ministros. Mas esta minoria de covardes e corruptos causam um estrago enorme, gigantesco na magistratura. Por isso mesmo que eu acho que seria bom ver tramitar esse projeto, mas eu concordo contigo, eu não vi interesse. Eles falam em tirar ministro. É o próprio ministro Flávio Dino, né? Eles falam em impeachment de ministro, mas olha o motivo. Não é por decisão, é porque o ministro resolveu tomar decisões contra as emendas
o orçamento secreto, emendas PIX, essas coisas. Ou seja, a medida que se pretende alcançar de obter o impeachment, nesse caso, citando concretamente em relação ao ministro Flávio Dino, é o de obter o impeachment porque ele está atingindo os interesses econômicos de eventuais políticos corruptos. O mesmo ocorre com o ministro Alexandre de Moraes, né? Muitos querem o impeachment dele porque tomou decisões que protegem a democracia. Então não é por motivo nobre que querem impeachment de ministro do Supremo. Pelo menos essa maioria. Um ou outro pode ser até casos concretos. Douglas, até onde eu observo, ministro que a gente poderia questionar a postura ética, eu não vi nenhum pedido contra eles de impeachment. Eles atacam mais, são os... Eu só vejo a questão, todos os impeachments têm relação política, né? Então, tu não está defendendo um judiciário, a defesa não é de um judiciário melhor, não. A defesa é de tirar quem está lhe incomodando. Exatamente, é o que se vê nesses pedidos, pelo menos a maioria. A maioria. É o que a gente vê nos meios de comunicação, especialmente direcionados a alguns ministros. Tomou decisão que atingiu algum senador, atingiu alguns senadores, atingiu alguns deputados federais, aí eles fazem as propostas de impeachment. Douglas, nessa decretação do lockdown, oposição, na época, questionou, porque acho que tu é contemporâneo do ex-governador Flávio Dino, e questionaram que teria sido, essa decisão tinha sido uma espécie de combinado, de que o governador defendia essa tese, e para se blindar, né, estou falando aqui o discurso da maioria temporária, né? Sim. Aí o que tu podia falar para a gente sobre isso? É fato, eu recebi inclusive representação no Conselho Nacional de Justiça, feito por um senador da República na época, dizendo isso, que tinha sido combinado, o que é absolutamente falso. Eu não combino decisão com ninguém, eu profiro minhas decisões. Proferi inúmeras sentenças que foram condenatórias do Estado do Maranhão com todos os governadores que estavam no governo enquanto eu sou juiz há muitos anos. Já estou caminhando para 30 anos de magistratura. Eu fiz concurso, Rogério, em 1996. Nós estamos chegando em 2026. Então, nesse período, eu julguei processos desses governadores que passaram durante 30 anos. Não houve um só que não tenha tido sentenças condenatórias. Mas houve também processos em que foram celebrados acordos. Acordos que eu falo, acordos em processo judicial, tal como esse que você lembrou. Você mesmo citou um quando era secretário de Estado. E eu sempre fiz isso. Quando tem um processo, alguém está tratando de um assunto, sei lá, vamos tocar aqui um caso. Está se discutindo número pequeno de leitos do Socorrão 1. É natural, você chama o secretário de saúde do município. Só tem 8 leitos no Socorrão 1. Esse é um fato concreto. Sim. Eu julguei, eu chamo primeiro o secretário de saúde da época. Secretário, não quer fazer um acordo para aumentar esse número de leitos? Tem um monte de gente na fila. É o caminho adequado. Se o secretário chega, doutor, não consigo criar agora, mas se for em 6 meses, funciona para o Judiciário, Ministério Público. Ministério Público, você concorda? Faz um acordo, cria os leitos. Não criou os leitos, eu julgo e condeno a criar os leitos. Estou dando um exemplo concreto. Havia uma fila gigantesca de vaga de UTI no Socorrão 1 e eu tentei o acordo, não houve o acordo, eu condenei a ampliar o número de leitos. Então, eu fiz muito isso, julguei processos em todos os governos. E esse senador fez essa alegação. O CNJ... Opa, não tem aqui. A Siri fica acompanhando até as entrevistas, né? Mas o que era fundamental é que neste caso foi arquivado como todas as outras, porque não houve nenhum tipo. A ação foi proposta por
4 promotores de justiça diferentes. Se A juntaram do lockdown? a do lockdown. Todos os promotores de saúde daqui da ilha se juntaram e entraram com essa ação civil pública. Para acusar de combinar, teria que dizer que combinou com 4 promotores, perguntar para cada um dos promotores que entrou com a ação, o juiz, o governo, todo mundo. Não, o que entra é a ação. Mas o que faz as pessoas não entenderem, às vezes, ou fazer de conta que não entende, é que quando você é honesto e quando você todo mundo sabe que você é honesto, você tem até mais segurança de poder dialogar com as pessoas. E, Rogério, eu estava tendo audiência antes de vir para cá de conflito do município com o SET, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. Eu acho que as pessoas são tão seguras de que eu sou honesto que entra o povo da prefeitura, quer conversar comigo para, naturalmente, falar mal do povo do SET. E eu recebo, atendo. E o povo do SET é tão certo de que eu sou honesto que eles não ficam desconfiados lá. Porque eu atendi aqui os secretários de transporte, procurador do município. Quem está do lado de fora sabe que ali está ocorrendo uma conversa republicana. Depois entra o povo da prefeitura, vai, e entra o povo do SET para conversar comigo. Ninguém, nem se cogita aqui no Maranhão. Eu acho que não tem, assim, uma só pessoa, pelo menos nunca houve, nem insinuação de desonestidade minha nesses 30 anos de magistratura. Doutor Douglas, eu não lembro, só contar um fato aqui, que parece ser engraçado, mas não é. No fundo é até grave. Eu tinha uma causa sendo julgada no TJ. Sim. E essa causa caiu para um determinado desembargador. E esse desembargador eu não conhecia. Porque, infelizmente, quem aparece mais não aparece porque é bom. Tem mais destaque os, entre aspas, ruins. Sim. Ou com má fama. E eu não conhecia. Ele até se aposentou. Ele, eu acho que era da igreja, ele morava na Alemanha. Eu não lembro, sinceramente, o nome dele. Mas quando eu fui falar do caso, aí eu fui falar com um amigo, com uns amigos. Aí quando ele disse, você tá com quem tua causa? Desembargador fulano. Pai, ele vai se aposentar. Melhor esperar. Porque com ele não tem conversa. Eu digo, então mas eu tô com a razão. Eu acredito que eu tô com a razão. Então eu prefiro que seja com ele. Sim. E era uma coisa seguinte, acabou que ele não pôde julgar por causa de tempo, por causa de um dia. Mas eu tenho convicção que ele me daria a ganho na causa. Porque Era honesto. Era honesto. Mas é engraçado quando tu diz o seguinte, melhor passar que você não dá pra gente conversar, deixa mudar, vamos ver com quem vai cair. Se cai com um que a gente possa conversar. Exatamente. Douglas, depois teve outro pedido de lockdown, e aí tu não concedeu... Não, eu concedi o lockdown para São Luís, Grande Ilha, depois ampliei, né, para a decisão. Depois eu prorroguei por mais, se não me falha a memória, 18 dias. E depois eu não deferi mais. Por quê? Tá. Porque, sob meu ponto de vista, já tinha cumprido a finalidade dele. Sim, sim. Então, houve uma decisão inicial, houve uma prorrogação. Na verdade, a prorrogação, se não me falha a memória, Rogério, foi por acordo. Ou eu dei a decisão, eu não me recordo. Sim. Mas eu sei que eu prorroguei por mais 18 dias, porque na época se discutia qual era o tempo ideal para você romper o ciclo do vírus. Então precisava uma quantidade X de dias. Então eu não vou lembrar agora, já são muitos anos, foi 2020 isso, né? Nós estamos em 2025. Mas era mais ou menos, precisava de mais 18 dias ou mais 13 dias. Aí eu dei aquela prorrogação e depois eu não deferi mais. Douglas, depois eu vou pontuar algumas decisões que tiveram... Essa teve um impacto na sociedade, mas tiveram outros que tiveram reflexos políticos. Uma delas foi, tu anulaste a nomeação do conselheiro do Tribunal de Contas, Daniel Itapari Brandão.
eu não sei se você pode falar numa entrevista, mas assim, te baseaste em que para fazer essa anulação? Bom, a Porque já é uma sentença decisão pública. é uma sentença já proferida no processo, e os fundamentos estão lá nela. Eu justifiquei no processo de que a tramitação para a escolha, e é o que consta do processo, foi em função da relação de parentesco com o governador. Embora não tenha sido ele a assinar o ato, que eu justifiquei na minha sentença, que embora não tenha sido ele que nomeou, mas houve uma tramitação combinada para que ocorresse na exata data em que ele estaria viajando, se não me falha a memória, para a Europa. Então, ali, e aí a presidente da Assembleia, o vice também estava viajando, e aí caiu para a presidente da Assembleia nomear. Eu entendi que, embora quem tenha efetivamente nomeado tenha sido a presidente da Assembleia, com quem o nomeado não tinha relação de parentesco, mas a nomeação e toda a tramitação foi construída em função da relação de parentesco com o governador no exercício do cargo. Então, eu entendi que ali havia nepotismo. E por esse motivo anulei. Houve um recurso ao Tribunal de Justiça, o tribunal, a princípio, deu um efeito suspensivo e suspendeu a decisão, por isso continuou no cargo. Depois, este processo foi ao Tribunal de Justiça, visto a Câmara como um todo. Esse processo, houve uma reversão, a minha sentença foi reformada, o tribunal, e esse assunto subiu ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é um assunto resolvido por completo. A minha parte eu já fiz, já sentenciei, houve um recurso ao tribunal, o tribunal fez também a sua parte, e cada órgão jurisdicional decide segundo o seu entendimento. Eu não questiono decisão do tribunal, é apenas proferir a minha. A minha, eu tenho independência funcional para proferir. O tribunal tem a dele também. O tribunal reformou, o assunto subiu ao Supremo e está aguardando decisão. Essa ação ela foi proposta por 2 advogados? Sim. Né? Eu acho que eu conheço deles, mas me escapou aqui o nome. Rebouças, Aldenor Rebouças e mais um. É isso mesmo. Era porque eu ia perguntar se era uma ação civil pública. Não, é ação popular. Popular? Ação popular. Tá. Depois eu até acompanhando TV Justiça, assistindo umas votações, eu vi. Teve uma votação sobre a questão de nepotismo, das regras, né? Sim. Que mudaram desde o início. Só que uma coisa me chamou a atenção. A maioria, teve um ministro que foi voto vencido, ele acha que deveria valer para tudo. Mas foi voto vencido e os outros ministros acharam que uma ponderação para alguns tipos de cargo valeria, secretário de Estado, secretário municipal, ministro, que eu acho que nunca teve, pelo menos nos tempos modernos, nunca vi nenhum parente de presidente. Mas um dos ministros puxou uma questão e me chamou a atenção. Ele disse que tinha uma ressalva. Para tribunais de conta do Estado, que são cargos vitalícios, e para quinto constitucionais de tribunais de justiça, não poderia ser aceito, porque não são cargos temporários, são cargos vitalícios. Não sei se já acabou a votação, se já tem quando acaba o julgamento, como é que fala? Transitou em julgado. Transitou em julgado. Então, não sei se já encerrou, mas a sinalização que eu vi é que um caso como esse, como o do Pará, teoricamente vão ser anulados, né? Dentro da teoria. Eu, só para aproveitar esse caso e lembrar dele, conectar com aquilo que você falou sobre as maiorias temporárias antes, eu aproveitei para falar sobre a necessidade que tem os magistrados de não ter medo de decidir, a necessidade da coragem, do bom senso, e se tiver conhecimento jurídico, bom também. Houve até, não sei se tu te recorda, uma nota de repúdio da Assembleia Legislativa contra mim, por conta dessa minha sentença.
Como é que um juiz anula uma decisão da Assembleia Legislativa e tudo? E houve uma nota de repúdio. Isso afeta, sabe quanto nas minhas decisões? Zero. Absolutamente nada. É indiferente. Sabe? Não, e sob meu ponto de vista, devia ser para todo mundo. E não se pode ter receio de decidir. Mas sobre essa questão do nepotismo, e Rogério, esse assunto é um assunto que ele é volátil. Não é uma mudança tão rápida, mas a jurisprudência, escreva o que eu estou dizendo. Na verdade, hoje em dia não é escrever, é gravar. Você está gravando. Grave e como efetivamente está gravado o que eu lhe digo. As maiorias que se formam, inclusive nos órgãos jurisdicionais hoje sobre nepotismo, não durarão muito tempo. Há uma evolução do pensamento e da visão das pessoas sobre nepotismo. O nepotismo no passado mais distante, mais longínquo, era até bonito, era algo belo. Você vê um gestor, um governante nomear os parentes todos para ajudá-lo a governar. Os cartórios passavam de pai para filho. Era algo bonito de ver. Olha, aquele senhor ensinou bem o filho, depois deu sequência no cartório, que passava de pai para filho. Hoje ninguém aceita mais isso. É concurso público. Ninguém aceita mais isso. Então, nos cargos que eram preenchidos no próprio Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, era tudo dos parentes, dos desembargadores, dos juízes e assim por diante. E isso era bonito. As pessoas nem questionavam isso. Como é que as coisas começam a mudar, Rogério? Quando aparece algum doido e diz, mas isso é feio. É tipo a história do menino que diz, o rei está nu. Todo mundo enxerga ali, mas ninguém tem coragem de dizer que o rei está nu. O nepotismo é o rei nu. É o rei nu, com toda a sociedade com medo de dizer que o rei está nu. E vai aparecer um menino que vai dizer, isso é feio, o rei está nu. A maioria que hoje ainda aceita, dentro de alguns órgãos jurisdicionais, determinados níveis de nepotismo. Sob meu ponto de vista, no futuro, nem isso vai ser mais tolerado. Nenhum nível. Não vai mais ter exceções. Nepotismo não pode. É uma tendência, sob meu ponto de vista, de que a sociedade tolere menos e na mesma proporção em que isso ocorra, nós consigamos evoluir culturalmente, o nepotismo vai sucumbir. Douglas, só para exemplificar a evolução, quando eu era jovem, que estava na escola, era comum as pessoas que eram filhos de autoridade, tudo, o carro oficial ia deixar a gente na escola. Vai fazer isso hoje. Meu avô era da Câmara de Vereadores, era da mesa. Então eu me lembro, até o carro era um Chevette preto. Então quando eu estudei no Marista aqui, quando eu ia para a escola, não era todas as vezes, mas muitas vezes o motorista foi me levar. Sim. E tinham de vários. E era normal, todo mundo. E era achava... normal, a gente chegava. Nem pensava a gente ia no carro oficial e era na Lusitana, ali no São Francisco. Sim. E era normal. Todo mundo achava bonito isso. Hoje, olha, difícil alguém ter coragem de ir na porta de uma escola, mesmo que, por exemplo, um desembargador saiu de casa, está indo para casa, é caminho dele, mas ele não tem coragem de parar na porta para pegar o filho para seguir para casa. Não para. Não para, porque os costumes mudam. Para exemplificar, o meu mesmo avô, como eram as coisas. Meu tio foi governador e nomeou ele conselheiro do Tribunal de Contas. O João Castelo nomeou sogro do Tribunal de Contas. Isso aí na época não causava nenhum questionamento. Ao contrário, a sociedade... Eu estou falando do meu avô, porque tem de vários, né? Sim, aí. Sim. Mas assim, estou falando para não dizer que eu estou falando dos outros. Eu dou logo um exemplo familiar de como as coisas mudam, né? Sim. Douglas, teve outra decisão tua agora há pouco tempo que foi muito comentado, que é uma intervenção na Federação Maranhense de Futebol, onde tu afastaste o presidente e colocou uma interventora. O que foi que realmente motivou o afastamento dele? Desculpa. Como inicia esse processo?
o que existe dele no processo de informações, Foi uma ação do Ministério Público também. O Ministério Público propôs, 2 promotoras de justiça assinaram essa petição alegando e comprovando irregularidades na gestão patrimonial da federação, redução patrimonial da própria federação, confusão patrimonial entre o que é particular e o que é da instituição, né, da entidade. Algumas pessoas pensam que, por se tratar de uma entidade privada, não tem problema de ocorrer desvio. Não, a corrupção, o meu doutorado, Rogério, é sobre corrupção. Corrupção e desenvolvimento humano no Brasil. Eu sou doutor no assunto. Eu estudei o assunto. E essa minha tese de doutorado, aprovado na Espanha, foi reconhecida aqui na Universidade de Brasília, e o que resultou nesse doutorado em Direito. E a corrupção, quando eu estudei o tema, alguns anos atrás, uma parte do que eu estudei muito tem a ver com a corrupção privada, que muitas vezes ocorre. Então, neste caso, o que se alegou são desvios em relação ao patrimônio da federação, segundo alega o Ministério Público no processo. Como os fatos eram relevantes, eu entendi por bem afastar a direção, para que se apure com mais cuidado o que efetivamente tenha ocorrido com a Federação Maranhense de Futebol. Nomeei uma interventora. Por que escolhi essa interventora? Desculpa, eu ia lhe perguntar isso porque é uma coisa que é muito questionado. Então, assim, Douglas, geralmente, meus convidados, como eu não sou repórter, não sou jornalista, eu não tenho ainda a habilidade de entrevistar. É mais uma conversa. Sim. E nela eu gosto, com os convidados, de fazer perguntas que são feitas na rua. Sim. Então, pessoas que têm a curiosidade de saber. Então, assim, tem muita crítica, muitas críticas não, tem críticas sobre a escolha da Susan, que teoricamente não teria expertise na área, e aí questionaram se tinha ligação profissional contigo. Aí, para tu continuar, a explicação. Por que a escolha dela? Olha, se as pessoas perguntam assim, o que é você conhecer alguém, a relação que você estabelece com alguém, para que se caracterize que você tem uma intimidade com aquela pessoa ao ponto de se tornar suspeito para julgá-la, por exemplo, ou designá-la para alguma coisa, assim. Você me pergunta assim, onde mora a Susan? Eu não tenho a menor ideia de onde seria. Se você pergunta assim, olha, você conhece então de onde? Eu não conheço, não é de mesa de bar, não, viu? Eu conheço e nem de qualquer outro local que alguém possa insinuar, como aqui acolá ocorre, de forma leviana. Eu conheço a doutora Susan do trabalho dela, eu vejo o trabalho dela, que não tem a ver com o meu em um aspecto, mas que eu vejo como um trabalho responsável. Por exemplo, ali na Casa da Mulher Brasileira, violência de gênero, coisas desse tipo, eu conheço da mesma forma que provavelmente você conhece, dos meios de comunicação. Então, é alguém que eu tinha a imagem de alguém competente no que faz. É advogada, tem conhecimento jurídico. E tem uma relação de uma certa confiança. Para você nomear para algo, você precisa ter uma certa relação de confiança. De onde ela vem? É de alguma intimidade pessoal? Não. É do trabalho. Ela era presidente do Conselho Penitenciário aqui do Maranhão. E eu sou o representante do Tribunal de Justiça nesse mesmo conselho. E, naturalmente, você estabelece relação, conhece, dialoga, trata de assuntos. É nesses espaços em que você, eventualmente, consegue entender se alguém é capaz ou incapaz de desenvolver uma função. Se eu não conheço, não sei como faz, não sei como você atua, é mais difícil ter uma relação. A coisa da confiança, essa é uma dúvida que muita gente tem. A confiança não tem nada a ver com cumplicidade.
com coisa de uma intimidade pessoal em que um se obtenha vantagem de alguma coisa. Uma certa vez, essa nomeação, Rogério, tanta gente me pediu para ser nomeado. A minha primeira opção não foi a doutora Susan, não. Eu convidei outras pessoas que não quiseram. Eu não vou aqui citar nomes para não expor as pessoas, mas eu convidei outras pessoas que pensaram, refletiram. Foi até um dos motivos da minha demora em decidir. Às vezes a pessoa fica... o processo estava nas minhas mãos, um monte de gente atrás, tentando influenciar, e não entendiam, porque eu decido rápido as coisas. Mas tem coisa que às vezes você já decidiu e depende de outro, que é o de aceitar o que você... Eu não podia impor a alguém. Então houve pessoas que eu resolvi consultar. Olha, eu tenho um processo aqui que eu vou decidir. Eu preciso saber se eu vou nomear e a pessoa vai aceitar. Quero te nomear para uma função aqui. Eu estou cogitando deferir um pedido de liminar. Se eu for deferir essa liminar e nomear, você aceita? A pessoa... Posso pensar, doutor Douglas? Pode. A pessoa pega e passa uma semana pensando. E, enquanto isso, eu estou lá e o povo todo na expectativa de que eu ia decidir deferir ou indeferir. Não sei se você acompanhou, mas não foi na mesma hora. Sim, acompanhei. Aí, depois de um tempo, uma pessoa recusou. Depois, tento outro. Olha, se eu for deferir esse pedido, se eu te nomear, você aceita? Posso pensar, doutor Douglas? Novamente, Rogério, não, a pessoa disse não. Até que apareceu uma pessoa e disse, doutor Douglas, olha, sabe, se o senhor fosse nomear alguém, se o senhor nomeasse uma mulher dentro desse contexto, que todo mundo sabe que eu sou muito preocupado com violência de gênero. Tive uma prima, Rogério, que foi vítima de feminicídio. O marido matou. Isso é um assunto caro para mim. Eu tenho 5 irmãs mulheres. Portanto, violência contra a mulher. A mudança cultural para que mulheres ganhem mais relevância na sociedade é um assunto caro para mim. Minha assessoria, eu sempre nomeio metade homem, metade mulheres. Eu gosto de uma paridade ali. Eu nunca nomeio só homem, nunca nomeio também só mulher. Né? Eu tento promover um equilíbrio. Até que alguém chega e se nomeasse uma mulher, boa ideia. E começo a falar. Quando você pensa em mulher, pela questão de gênero, na mesma hora vem o nome da doutora Susan. É a mulher da Casa da Mulher Brasileira. Eu chamei para uma conversa e perguntei se ela dominava o assunto e perguntei um pouco. Ela me falou sobre tempos, inclusive, que ela atuou no futebol. Gosta do assunto. Rogério, a pessoa não precisa ser jogador de futebol para entender de futebol. Eu vejo hoje mulheres comentando futebol, assim, a gente assiste até os meios de comunicação atuando e colocando mulheres nessa condição. Então eu achei, pronto, dirigente. Precisa ser jogadora de futebol? Não, mas ela era jogadora de futebol. Entende do assunto? Sim. É uma boa jurista? É. E compõe a questão de gênero. Foi esse o motivo de tê-la nomeado. Escolhi. Não estou arrependido, não, da nomeação. Esse assunto foi objeto de recurso, subiu ao tribunal. O tribunal confirmou. Eu queria até lhe perguntar uma decisão. Eu não sei se é sua ou é do tribunal. Tem um amigo que entrou. Se eu errar na nomenclatura, você me perdoe e me corrija. Sim. Eu entendi que era como assistente de promotoria. Sim. Que é o deputado Iglesias, que ingressou no caso. Eu queria saber se foi deferido pelo senhor, pelo Tribunal de Justiça. Não foi por mim, foi pelo tribunal. O tribunal que o admitiu como assistente. E é fato que está no processo, na condição de assistente. Eu tenho um amigo até que diz assim, Rogério, para de falar de Iglesias. Porque ele é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele. Mas o Iglesias, como ele se envolve em várias searas,
É porque, minha opinião como leigo, acho um pouco estranho que uma pessoa interessada, o interessado faça parte do processo. Ora, se o Iglesias já se declarou pré-candidato à presidência da Federação Maranhense de Futebol, na minha opinião, de leigo, não acho muito adequado ele fazer parte da assistência de promotoria, que é o objetivo, Sim, retirar a Susan do comando, né? sim. Mas é só uma opinião. Mas falaste que tu era do Conselho Penitenciário junto com a Susan? Conselho Penitenciário aqui do Maranhão, ela era presidente, eu era membro do conselho. A propósito, é bom que se fique claro, eu não estava lá por designação dela. Sim, sim. Eu estava lá por designação do presidente do Tribunal de Justiça. Eu sou representante do tribunal. E ela, eu acho que era representante da Secretaria da Mulher. Isso. Nomeada do governador. No meu caso, é do presidente do tribunal. É porque me remeteu algumas coisas que eu já li e já vi em outras redes sociais, que tratam sobre população carcerária. Sim. E principalmente a questão relacionada a drogas. Sim. Né, que se eu tiver errado, tu me corrige, tu tens um posicionamento favorável à descriminalização das drogas. E, salvo engano, uma das questões que tu colocas é que tu acha que muita gente que está presa devido a essa prática de tráfico, ou uso, porque é diferente, não adianta a gente falar que é igual. Se eu pegar um negro lá na periferia com um cigarro de maconha, ele vai ser preso. Mas se eu pegar uma pessoa da classe média, classe alta, bem ali na península, ele vai lá na delegacia, vai assistir, para dar um termo circunstancial, é usuário. O preto pobre é maconheiro, traficante. O branco rico é usuário. Infelizmente, a maioria das vezes é assim. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso, dessa tua posição, e explicasse o que te motiva a pensar desse jeito, defender essa tese. Rogério, não é só em decisões judiciais que eu não tenho medo de tomar decisões contra-majoritárias. É na vida. Eu não tenho medo de maiorias. Para mim a verdade é que eu não tenho medo mesmo. Aí do que vem não importa. Eu tenho opinião sobre isso. Há um legítimo desejo da sociedade por mais segurança pública. Esse é um dos maiores problemas do Brasil. E não é de agora, já vem há bastante tempo. Como há esse anseio por segurança pública, as pessoas tentam ver de onde é que vem o problema da segurança pública. Algumas pessoas dizem é do tráfico de drogas. Outros vêm e dizem é da falta de polícia. Outros é falta de viatura. É porque está prendendo pouco, tem que prender mais gente. É porque as penas são brandas. É porque tem progressão de regime. E tentam ficar encontrando algo a ser escolhido para ser o bode expiatório da vez. E, lamentavelmente, de regra, é gente tentando curar uma infecção generalizada com novalgina. Entende? A pessoa está ali com uma febre, mas ele tem uma infecção generalizada e dá uma novalgina que ele vai baixar a febre. Vai, mas ele vai morrer. Ele vai morrer porque tem ali uma infecção generalizada. Se não tiver um antibiótico adequado ou um complexo de antibióticos para resolver, o cidadão vai morrer da infecção. Tem bactéria lá. A novalgina não vai resolver. É a mesma coisa em relação à segurança pública. Não é porque existem pessoas que são dependentes químicos, usuário de maconha, que gera insegurança pública. Mas no entorno disso tem um crime organizado. Tem, exatamente por esta política equivocada. Rogério, isso tudo começou com a política de guerra às drogas dos Estados Unidos. Política entendendo que este combate às drogas, que é escolhendo um inimigo que acaba atingindo especificamente
as pessoas negras e pobres da periferia, que resulta nesse encarceramento em massa. É só você refletir. O que é mais grave? A pessoa usar uma maconha ou matar outra pessoa? É muito mais grave matar uma pessoa. Mais grave a pessoa estar lá usando droga, ou mesmo vendendo uma droga na boca de fumo, ou estuprar mulheres. Estuprar mulheres, ou qualquer pessoa. Hoje também caracteriza estupro quando é contra um homem também. Mas antes era atentado violento ao pudor, mudou, é tudo estupro. Mas sabe quem mais tem gente encarcerada? É por conta desses crimes? Não. Tem muito mais gente. O crime que mais encarcera pessoas no Brasil são os relacionados a drogas. Principalmente usuários dependentes químicos, pessoas em situação de rua, dependentes de crack, de maconha. Estão presas muito mais do que pessoas que matam os outros, estupram e praticam crimes violentos. Tem muito mais gente presa por droga do que por roubo. Esses assaltos que as pessoas chegam com arma, põem arma na cabeça dos outros. Muito menos. O que mais encarcera no Brasil ainda é por esse crime, drogas. E não é esse o caminho para se alcançar a segurança pública. Nem nos Estados Unidos se pensa mais assim. O país que começou a guerra às drogas são os Estados Unidos, hoje estão exportando para o Brasil o canabidiol, produzido lá com os substratos do cannabis, que é popularmente conhecido como maconha. Olha a dificuldade que é aqui no Brasil para que se produza algo que tem, inclusive, benefícios para a saúde, para combater algumas doenças como Parkinson, Alzheimer, câncer. As pessoas usam muito nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos, Rogério. Autistas, pessoas que têm convulsões. Para combater convulsões. Aí eles produzem o remédio oriundo popularmente da maconha lá nos Estados Unidos e exportam caríssimo aqui para o Brasil, porque aqui não se pode produzir o canabidiol e os outros substratos que podem beneficiar todas essas pessoas com problemas de saúde. Então há até um aspecto econômico aí, os interesses econômicos de grupos econômicos americanos e aqui a nossa visão, nosso complexo de inferioridade nos privando de utilizar, inclusive, os aspectos de tributar, regular, controlar essa produção. Eu acho que nosso sistema de justiça criminal, Rogério, tinha que focar em crimes contra a vida, homicídio, feminicídio, estupro, roubo com o uso de armas, esses crimes graves, corrupção, focar em corrupção que mata muitas pessoas por falta de políticas públicas. Esses deviam ser os crimes que devem ocupar o sistema de justiça criminal. Não é a pessoa lá, o usuário de maconha, que devia estar ocupando, enchendo as celas nos presídios. Quem vê isso até pensa assim. Aqui e acolá, as pessoas, no meu tempo de UFMA, Rogério, eu tenho vários amigos que se tornaram juízes, delegados, promotores, e alguns fumavam uma maconha louca quando estavam na UFMA. Eu era... Lá no Bambuzal? Ali mesmo nos corredores do CCSO, perto do curso de Direito, ali naquela região. Uma turma que fumou maconha, nunca deu problema nenhum para ninguém. Sabe como eu era conhecido nessa época? Era como um cara careta, porque eu era estranho, porque eu não fumava nenhum tipo de cigarro, nem maconha, nem nada. Eu não bebia, todo mundo ia encher a cara no Saviana, e eu era o careta que não bebia. Eu não bebo, eu não fumo e nunca fumei. Nada, nenhum tipo de coisa, nem gosto do cheiro, do odor. Eu não gosto. E eu acho que isso gera o abuso de droga, seja qual for, ele causa problemas de saúde. Não estou falando só da maconha, desde o uísque também causa. Sim. O cigarro causa problema de saúde, o uso abusivo.
Todos esses problemas precisam ser enfrentados. Quando eu digo eu sou contra, eu sou contra a criminalização, portanto defendo a descriminalização, não significa que eu sou favorável ao uso da droga, qualquer que seja. Eu sou contra no aspecto do uso. Se alguém me perguntar, Douglas, é bom usar? Não, eu acho que é bom você não usar, não. Mas ele perguntar o quê? Nada. Eu não acho que seja bom para você tomar cachaça, cerveja. Eu quero tomar uma cerveja. É ruim para ti. Eu sou contra, não, mas eu não vou prender a pessoa porque ele quer tomar uma bebida. Eu só acho que um jovem que é preso, como a gente falou, geralmente é um jovem periférico. Sim. Aí ele vai para uma penitenciária. E eu não conheço, mas a gente tem uma visão de como funcionam hoje as penitenciárias. Inclusive, meio que pactuado com o Estado, onde são divididos por alas ou até por presídios. A facção o bonde dos 40 fica nesse prédio, o Comando Vermelho fica nesse outro. E às vezes até por uma própria proteção deles lá, até de violência de todos os tipos, essa pessoa acaba sendo meio cooptado por uma dessas facções. E na hora que eu te dou proteção aqui dentro, quando tu sair, tem que pagar essa proteção que eu te dei. E para um rapaz da periferia, para uma pessoa pobre, para um rico, a gente pode, a família pode chegar e dizer, olha, nós vamos pagar, é tanto por mês, que acontece também. Sim. Mas esse pobre, ele vai ter que pagar com trabalho na hora que ele sair. Então, na minha visão de leigo, eu não tenho estudo sobre isso, é só uma impressão minha, essa pessoa acaba você entregando mais uma pessoa e vai virar, não é um faccionário, ele vai virar um funcionário da facção. Né? Porque na hora que ele sair de lá, que ele não pagar, a facção não vai cobrar ele na justiça. Pode até matá-lo, ameaçar a família. Então, é nesse sentido que eu acho perigoso essa questão de delitos menores, você mandar para prisão. Hoje, esse encarceramento em massa resultou exatamente nisso. As facções nasceram por conta da superlotação carcerária em São Paulo, Rio de Janeiro, violações de direitos humanos dentro do sistema prisional, e elas foram se fortalecendo e hoje dominam não só os presídios, mas as cidades de um modo geral. Esse é um dos maiores problemas da segurança pública no Brasil. E nós não vamos enfrentá-lo da maneira adequada se o pensamento for esse de só aumentar a pena, prender mais pessoas e continuar jogando jovens da periferia nas mãos dessas facções. Acho que tem que acabar com essa divisão de unidades prisionais por facção. Mas também tem que ter providências para que as pessoas tenham segurança, que não dependa de uma facção para garantir segurança de ninguém. São mudanças que nós precisamos implementar. Eu acho que as pessoas têm esse anseio, como eu disse antes. Pelo esse período que passei na presidência do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, foram 2 anos, agora estou indo para o 2º mandato, e já vão ser 4 anos discutindo no Brasil inteiro política criminal e política penitenciária. E esta política que aponte noutro caminho, que não seja esse de encarcerar jovens da periferia por conta de tráfico, em vez de focar nos crimes mais relevantes mesmo da sociedade, nós não vamos alcançar a segurança pública. Este caminho adotado nem nos Estados Unidos. Rogério, hoje o encarceramento está diminuindo nos Estados Unidos, especificamente nos crimes relacionados a drogas. Eles estão diminuindo o encarceramento. Alguns estados da federação até já, com a aprovação do uso medicinal da maconha, outros já aprovando até o uso recreativo, e isso avançando nos Estados Unidos, enquanto aqui tem um trauma. Ninguém pode falar desse assunto porque ele vai ser ser morto e esquartejado em praça pública. A gente vê o pessoal que agora se intitula conservadores, sim, quando cristãos. Sim. Eu até brinquei com uma pessoa de, mas tu é judeu? Não. Tu é budista? Não. Então,
São 3 ou 4 só religiões que você não é cristão. O resto todos são. Eu sou católico e sou cristão também. Sim. Porque hoje eles querem dar mudar um pouquinho essa questão do cristianismo, como se ele fosse apenas de uma única religião. Sim. E de uma que se coloca como muito conservadora. Né? Mas eu vejo, às vezes eu brinco o seguinte: vocês são tão conservadores. Em Israel, a maconha é descriminalizada. Né? E eles apoiam o governo. Eles apoiam o governo. É o cristão a favor, o cristão mais hipócrita que eu conheço é o cristão que defende o linchamento. É o mais hipócrita, o mais burro dos cristãos. O mais burro cristão é aquele que defende o linchamento. Cristo foi vítima de um linchamento. E o que se vê de cristão por aí dizendo, eu sou a favor do linchamento. O cidadão roubou, olha só, o cidadão roubou o celular de alguém, vamos matá-lo. É o cristão a favor do linchamento. E esquece que Cristo foi vítima de um linchamento público. Ele ali só terminou de morrer na cruz. Douglas, eu não sei se tu concorda, mas assim, a sociedade, ela é muito mais permissiva, mas ela aceita muito melhor o crime da elite, do rico, do que do pobre. A gente teve agora um episódio no Rio, sim, daquela ocupação da favela, onde mataram 100 e poucos. Não vou entrar no mérito aqui se está errado, se está certo, de combater e de matar a marginalidade. Mas uma ação dessa criou uma comoção, onde todo mundo achou o máximo. Sim. Mas quando tu prende o dono de um banco, quando tu prende o pessoal da fintech, quando tu prende os milionários da Faria Lima, que estão lavando dinheiro para esse cara que está lá na favela com a arma, o chefe dele, na verdade, porque o chefe dele não mora na favela, o chefe dele mora em mansões. Sim. Não causa indignação. Não Sim. causa a mesma indignação, não. De maneira alguma. As pessoas ficam felizes quando o cara é solto. Ainda acha, tá vendo? O cara tem dinheiro. Isso aí não acontece nada. Deixar um rapaz desse preso, um homem de bem. Um homem de bem. É empreendedor. É um empreendedor. A maneira como noticia, assim, quando um rico é preso e fica pouco tempo, a notícia foi preso um empresário fulano de tal. Aí prende um pobre preto na periferia, é um bandido. Não tem nem nome, nem profissão. Olha aquele bandido ali. Bandido bom é bandido morto. Aí, tá. E o banqueiro é bandido? Ah, preso não. Não. Esse aí não. Esse aí tem que ficar vivo, bem protegido, numa cela. Rapidamente alguém diz, adoece logo. Todo rico, quando é preso, ele aparece com um problema de saúde. E precisa de uma... Douglas, olha, pra gente ver aqui, para ir para uma outra... Aqui no Maranhão, por exemplo, aqui no Maranhão se criou um status, como se fosse de empreendedor, de empresário, como se fosse uma coisa lícita, agiotagem. Sim. Então a gente chega e abre as redes sociais, tem lá uma pessoa dizendo, não, eu não sou mais agiota. Eu apenas estou cobrando as dívidas passadas. Era mais ou menos o seguinte, meu pai era traficante, mas eu não trafico, eu só estou cobrando as dívidas dele. E assim, o pessoal bate palma. Sim, e essas pessoas têm um status na sociedade. Verdade. Sabe? É uma inversão total de valores. Mas, Douglas, tu disseste que tu tem 30 anos já na magistratura. Vou fazer já. Tu já concorrestes ao Tribunal de Justiça para desembargador? Tu já teve alguma lista? Como é que é essa ascensão ao TJ? A ascensão é por antiguidade ou merecimento. Você disputa, eventualmente, da mesma forma que os juízes também. Fui promovido na época que eu entrei, 29 anos atrás, né? Meu concurso foi em 96. Eram promoções até a quarta entrância. A primeira para a segunda eu fui promovido por antiguidade, segunda para a terceira eu fui promovido por antiguidade, da terceira para a quarta eu fui promovido por merecimento. Ao tribunal eu já disputei uma eleição. Como é que foi na eleição? Como foi teu desempenho na eleição? Meu desempenho eleitoral foi péssimo.
Eu não sou um bom candidato, não. Então conta pra gente aqui, primeiro, quem são os eleitores, Sim, né? sim. E como se dá essa escolha, como dá essa votação. Sim. E aqui tu atribui o teu insucesso nas urnas do judiciário. Eu disputei, eu fiquei, acho que foi em 7º lugar, com uma vaga, eu fiquei em 7º lugar. Na eleição que a gente disputa, se tiver uma vaga, assim, tipo, uma eleição para prefeito, se você fica em 7º, você foi mal na eleição. Eu fiquei em 7º lugar, né, nessa escolha. Os colegas que disputam são todos muito bons, né? Colegas maravilhosos, as colegas e os colegas que foram melhor votados do que eu. E funciona assim, tem os critérios objetivos que são definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça, produtividade, a formação. Eu tento preencher todos os requisitos, né? A formação acadêmica e a qualificação profissional. Eu tento fazer tudo, eu faço os cursos na escola da magistratura, quando os outros colegas vão ministrar cursos em áreas que me importam, então eu estou sempre me aperfeiçoando. No meio acadêmico, eu tenho pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, uma MBA da FGV. Eu tenho os estudos avançados que equivalem a um mestrado, né, também, e o doutorado na Europa e aqui no Brasil, né, validado pela UNB. Então, eu tento na formação acadêmica, e é dada uma nota para essa formação acadêmica. Muitos desembargadores me deram a nota máxima, que é 100, mas houve outros, e muitos, que não gostaram dessa minha formação acadêmica, tiraram pontos, né? Tiraram pontos. A outra é da produtividade. Também você julgar mais processo do que o que entra, de você ter uma qualidade das sentenças também. Esse é um outro critério objetivo. Eu tento fazer bem feitas minhas sentenças. Até concorri em prêmios do Conselho Nacional de Justiça. Rogério, tinham 500 candidatos. Eu consegui o primeiro lugar, reconhecido lá pelo CNJ e tudo, em sentenças que impactam direitos humanos. Então, eu acho que eu consigo preencher bem esses requisitos também. Quanto à quantidade também, porque eu julgo mais processos do que são propostas, embora a minha vara tenha muita ação proposta. E são ações complexas. Eu tenho competência para os processos de São Luís, mas eu tenho da ilha inteira, do estado inteiro, e alguns eu exerço a competência nacional, Rogério. O critério para definir, de vez em quando alguém pergunta, mas a tua vara é municipal aqui de São Luís, é estadual ou é nacional? Porque de vez em quando eu julgo um processo estadual ou nacional. Depende do processo, quem é o réu e onde está o dano. Quando o dano é só no município, digamos que tem um dano ambiental lá em Itapecuru, é o juiz de Itapecuru que julga. Mas se atingir Itapecuru, Morros, Rosário, Bacabeira, aí a competência vem para mim. O dano é regional e vem para o juiz da capital. Quando um dano atinge vários estados da federação, é competente o primeiro juiz que toma conhecimento. O primeiro juiz que despacha o processo. Sabe o que acontece, Rogério? Eu sou o juiz que mais tem competência nacional, porque eu, de regra, sou o primeiro a despachar. Então, eu atraio a competência até para o tribunal, muitas vezes, para competência nacional e tudo, alguns processos. Eu acho que preenche os requisitos. Mas os outros colegas também preenchem, né? Cada um ao seu modo. Eu acho que isso influencia. Muitas vezes todos preenchem esses requisitos objetivos. E aí o eleitor é que escolhe. Eu te confesso que disputei no ano passado, né, a disputa, e eu fiquei em 7º lugar. Eu fiquei uns dias assim, me sentindo mal com a derrota. Depois um amigo meu me ligou e me questionou, mas tá decepcionado por quê com o resultado? Porque o eleitor não tem a obrigação de votar em ti, não. Mas é bom quando a gente tem amigo que diz a verdade pra gente, né? Você acha... Quando a gente submete o nome a uma eleição, Rogério, você já foi candidato, sabe disso.
você submete seu nome porque você acha que preenche os requisitos. Você se prepara para aquele cargo e você acha que está preparado. Mas não é você que escolhe, é o eleitor. E tem um eleitor específico para escolher os desembargadores, que são os próprios desembargadores. Então, se eu submeto meu nome a esse eleitorado, que são os desembargadores atuais, eventualmente eles podem não concordar com a minha análise. Porque, veja, eu fiquei decepcionado com aqueles desembargadores que tiraram pontos meus em formação, qualificação profissional. Porque eu penso, meu Deus, eu fiz pós, lá onde faz os cursos, eu sou professor na escola da magistratura, eu ministro curso todo ano para os juízes, inclusive. Não só aqui no Maranhão, eu ministro cursos na escola da magistratura. Só nos últimos meses, Rogério, eu ministrei curso na escola da magistratura de Rondônia, Acre, Amapá, Pará. Já ministrei curso na escola da magistratura de São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, e muitos outros estados da federação. Eu fico com aquela sensação, poxa, eu acho que tenho uma boa formação. Mas não sou eu que decido isso. Eventualmente, o eleitor, ele quer saber se você fez... Eu não estou preocupado se o magistrado, digamos aqui, eu estou pensando do ponto de vista do eleitor, que é o desembargador que está lá. Esse juiz ministrando cursos sobre processo coletivo, lá em Rondônia, lá no Pará, não importa para mim aqui que sou eleitor. Eu quero saber se ele está fazendo os cursos da nossa escola da magistratura aqui do Maranhão. Aí um outro colega pode ter feito, sei lá, 10 cursos aqui na escola da magistratura, eu fiz 5 aqui, mas sou professor nas outras. Para mim, eu acho que é ponto positivo, mas o eleitor pode entender diferente. Então, eu acho que o choque que eu tive melhor foi um telefonema de um amigo meu, que é do judiciário, inclusive. Ele tem uma função relevante dentro do judiciário. E ele me ligou para baixar minha bola, assim, de tipo, olha, você se candidate de novo. O eleitor tem o direito de achar que você não era o melhor naquele momento. Mas essa avaliação do eleitor é circunstancial. Você pode perder uma eleição hoje e amanhã ganhar. Inclusive me incentivou a concorrer de novo em 2026. Era o que eu ia te perguntar, se Douglas, tu vai ser candidato novamente em 2026? Eu vou ser candidato em 2026. Aqui. Eu vou concorrer ao cargo de desembargador novamente. Eu perdi no ano passado, fiquei em 7º lugar, eu fiquei entristecido durante um tempo, depois eu tive esse choque, que eu acho que foi bom esse telefonema que eu recebi de um amigo, disse que o eleitor não tinha obrigação de votar em mim, o eleitor pode ter um enfoque diferente do que eu tenho. Eu me preparei em um aspecto que eu achei que seria positivo, eventualmente, para no tribunal, se eu fosse o escolhido. Mas o eleitorado escolheu outros vários. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu falei sobre um desembargador que eu não lembro o nome, ele se aposentou, mas ele tinha, a imagem que ele tinha era de uma pessoa muito... como eu diria, de pouco diálogo, de pouco acessível. Sim. Mas todos foram unânimes me dizer que ele era honesto, que era um nome sério. Tu acha que esse tipo de postura, às vezes de ter mais firmeza e tu ser menos, vamos botar entre aspas, político eu quero dizer no trato com os pares, tu acha que isso influencia também? Acho que sim. Eu acho que sim. A própria vara em que eu atuo me causa prejuízo na condição de candidato. Eu tenho alguns amigos que tentam fazer campanha para mim. Até desembargadores, né? Alguns desembargadores que tentam fazer campanha para mim. São eleitores e, ao mesmo tempo, votam em mim. E cabos eleitorais. São meus cabos eleitorais. Eu tenho alguns cabos eleitorais. E às vezes esses cabos eleitorais querem muito que eu entre no tribunal. E aí eles... Rapaz, Douglas,
calma aí, não vai proferir agora. Tá em véspera de eleição e tu fica proferindo decisão polêmica aqui que Mas eu não tenho como desvincular. As minhas decisões são minhas decisões. Eu não posso, para chegar ao tribunal, deixar de proferir as decisões que eu profiro. Eu prefiro perder a eleição. É aquela questão. Então, eu acho que as coisas são assim. O que eu tenho que fazer eu vou seguir o conselho desse amigo, em vários aspectos. Primeiro, é que eu vou tirar essa carga das minhas costas e dos eleitores de achar que porque eu acho que desempenho bem a minha função, mas é uma visão minha de que eu desempenho bem. O eleitor tem o direito de achar que não. É um direito deles. E os desembargadores são os eleitores. Essa é uma questão. Por outro lado, eu não vou modificar as minhas decisões por isso. Não é uma obsessão para mim ir para o tribunal. Se eu vou me candidatar de novo agora em 26, e se eu ganhar, Rogério, eu vou ficar muito feliz. E se eu perco de novo, como já perdi, paciência, eu vou seguir na vara de interesses difusos e coletivos. Estou com aquela visão assim, eu tenho que ser feliz onde estou. Eu estou na vara de interesses difusos coletivos, eu gosto do meu trabalho lá como juiz da vara de interesses difusos. E só me candidato mesmo a desembargador porque é a evolução da nossa carreira. Mas eu não estou infeliz onde eu estou. Eu não posso ficar com essa ansiedade. A outra o eleitor escolhe. Os outros candidatos, essa é uma das dificuldades também. Uma das maiores dificuldades que eu tenho nessa disputa, sabe qual é? É que os adversários são meus amigos. Você concorrer com um amigo é muito chato, porque os colegas são bons juízes, são colegas honestos, colegas sérios disputando. E eu não tenho o que dizer de negativo. É claro que se eu estou disputando, eu gostaria de ser o eleito, né? Não estou o escolhido. Mas os outros colegas são muito bons. Então, é ficar tranquilo e torcer para quê? Me candidatar, mas não vou parar de proferir decisão que cause algum mal-estar para alguém no tribunal. É natural, porque as minhas decisões impactam muita gente. É claro que aqui e acolá eu contrario interesses. E interesses até de meus eleitores. Aí, e se algum cabo eleitoral meu diz assim, Douglas, pelo menos na véspera da eleição, não profere dessa... Eu não vou fazer isso, eu vou continuar decidindo. Eu não vou enganar eleitor. Chegar e dizer... Pô, desembargadores, votem em mim, que quando eu chegar aqui, eu não vou proferir decisão que... Não, eu vou continuar o mesmo Douglas. Assim, eu vou ser candidato, mas o eleitor que está lá no tribunal, que tirou meus pontos e que não votou em mim, a maioria não votou porque não concorda com as minhas decisões. Não gosta das minhas decisões, ou acha que elas são... erradas, e se eu for para o tribunal, acho que eu vou decidir errado lá. Paciência. Paciência. Eu posso prometer a eles que eu vou fazer diferente lá? Não. Então, eu sou candidato. Se tu me pergunta, se tu me diz assim, Rogério, e quais são as suas chances? A sua expectativa? Honestamente, em 2026 eu vou ser candidato. Mas eu tenho a impressão de que eu vou perder de novo. Tem alguns eleitores específicos lá que não querem nem receber o meu... Como é que o candidato vai apresentar, os candidatos de modo geral, apresenta a sua plataforma, né? Sim. Num panfletinho, um jornalzinho que tem a plataforma. Nós juízes também. Nós preparamos ali um currículo com as nossas decisões, cópias das sentenças, que eu considero que são boas sentenças, e apresenta para o eleitor. Tem eleitor que não quer nem me receber. Eu imagino, deve ser os mais conhecidos. Eu não sei se o que a gente falou no início.
Às vezes os mais conhecidos não são conhecidos por boas práticas. Nem alguns eleitores não quiseram nem receber minha plataforma eleitoral. Eu acho que eu vou perder de novo, mas os colegas que estão disputando são muito bons. E qualquer um que ganhe vai ser bom para o tribunal. Douglas, a conversa se alongou, mas tu deveria ter respondido alguma pergunta que eu não te fiz. Olha, eu acho que você abordou praticamente tudo, assim, dos temas que eu acho que... Eu diria assim, eu vou falar sobre uma que você não perguntou, mas que eu me incomodo às vezes com... E você aqui me deu uma oportunidade, então, para falar sobre um assunto que é caro para mim, que é como eu acho que eu posso contribuir para a sociedade. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma função lá, eu exerço a minha função como magistrado e claro que eu faço com honestidade, seriedade. Erro como todo mundo e acerto também, acho que não tenho essa pretensão de achar que sou infalível, eu devo cometer vários erros, mas eu tento errar pouco. Mas nós vivemos numa sociedade doente, com sérios problemas sociais, ambientais, enfim. E eu não acho que esses problemas vão se resolver com sentenças somente. Tal como eu falei aqui, que não se resolve os problemas da segurança pública só prendendo pessoas. Não se resolve só com sentença. Então, eu penso que nos dias atuais, Rogério, todos nós que temos um espaço, algum tipo de respeitabilidade, e você tem, outras pessoas têm, às vezes pela função que exerce, às vezes pelo número de seguidores que tem nas redes sociais, às vezes porque exercia uma função pública, ou porque por algum motivo as pessoas te ouvem. Eu também acho que este é um espaço que eu gosto de ajudar. Então aqui nós falamos sobre criminalidade, sobre questões ambientais, coisas que impactam. Tem algo que eu faço que algumas pessoas não entendem e que você me deu aqui uma oportunidade de falar sobre elas. É o uso das redes sociais. Eu uso muito as redes sociais e muita gente me segue e me questiona. Uns elogiando, outros criticando. E talvez até eu acho que eu perco alguns votos por conta disso também. Eu acho que alguns dos meus eleitores não gostam. Tem que procurar um marqueteiro. Tem que procurar um marqueteiro melhor para mim. Minha campanha não é boa, não. Mas alguns, dentro do judiciário, algumas pessoas dizem que juiz só fala nos autos. Não é É um problema isso. E eu acho que muitos dos meus eleitores, que são os desembargadores, não gostam da minha postura de, por exemplo, explicar minhas decisões judiciais em linguagem simples. E analisam negativamente isso. Acho que talvez por isso eu perco votos. Talvez por isso eu vá ter dificuldade de ganhar essa eleição agora em 2026. Mas isso pouco me importa. O resultado eleitoral lá e ser escolhido desembargador ou não importa. O que eu acho é que nós podemos hoje, nós temos toda pessoa que tem algum nível de respeitabilidade social, que é visto, que as pessoas buscam em algum nível de inspiração, tem o dever de utilizar os meios de comunicação que nós temos hoje. Você está utilizando um agora, nesse instante, para, de alguma maneira, influenciar para que nós tenhamos uma sociedade ambientalmente mais equilibrada, que a gente enfrente o consumismo. Eu faço brincadeiras, por exemplo, com plantas, passarinhos. Em vez de, por exemplo, no passado, Rogério, sabe como é que eu fazia quando tinha um parente meu, um passarinho na gaiola? Eu ia lá e brigava com a pessoa e abria a gaiola. E dava uma confusão. Eu continuo contra passarinho na gaiola. Para mim, passarinho tem que ser criado livre. Mas sabe qual é a maneira que eu utilizo hoje? Eu deixo um mamãozinho lá, ata e outras frutinhas, para que eles venham para minha casa livres e tenham alimento, tem água, tem algumas coisas. E eu faço, por exemplo,
de alguma maneira, incutindo na cabeça das pessoas que nós podemos criar passarinhos livres, em vez de gaiola. É diferente do que eu fazia no passado, não é? Eu estou tentando ganhar a cabeça das pessoas para um modo de viver em equilíbrio com a natureza. Eu tento assumir uma postura proba no meu trabalho e influenciar outras pessoas a serem honestas. Nas suas profissões, e que tenham coragem de exercer suas funções. Eu tento fazer coisas, e eu acho que nos dias atuais nós temos o dever. Quem tem um grau eu estou tentando encontrar um termo que não seja essa de o que Influenciador? Influenciador. Eu não gosto desse termo. Também não, porque tem cada influenciador, né? Pelo amor de Deus aí. Mas não é esse termo que eu gostaria de dizer. Porque não precisa ser só em rede social. Mas eu acho que nós precisamos ter uma conduta exemplar. E quando eu falo de conduta exemplar, é no sentido de uma relação harmoniosa com o meio ambiente, com o próximo, com a sociedade, com as pessoas de um modo geral, influenciar para que nós tenhamos mais igualdade entre as pessoas. E se a gente tem um grau de atenção das pessoas, a gente tem o dever de usar esse grau de atenção das pessoas para tentar produzir uma nova maioria no pensamento, que é uma maioria que pense numa sociedade mais igualitária. Então, a pergunta que você não fez eu uso. Mas eu não queria que as pessoas olhassem, por exemplo, quando eu estou ali falando de passarinhos livres, de pé de mamão, de ata, de liberdade, de respeitar o meio ambiente. Eu vejo alguns dos meus eleitores, por exemplo, diz que é querendo aparecer. Colegas, às vezes, gosta de aparecer. Não é de aparecer, pelo amor de Deus. É de tentar usar essa respeitabilidade para que esta respeitabilidade seja, se alguém se inspira. Lembra que lá no início eu disse aqui que eu tinha... Tu quer ser um inspirador. Isso. Lembra que lá no início da nossa conversa, quando eu fui falar que a ideia de liberdade que eu tinha estava associada à profissão de caminhoneiro. Porque eu tinha um influenciador, tinha nada a ver com rede social, lá na minha rua, na frente da minha casa, que a vida de caminhoneiro parecia ser uma vida de maior liberdade, porque ele conhecia outras cidades, outros locais e tal. Aquilo influenciou para eu querer ser caminhoneiro, Rogério. Depois, aquela ideia das pessoas falando no meio de um monte de comerciários que o bom era ser funcionário de uma multinacional, e eu fiquei com vontade de fazer o curso da Escola Técnica Federal do Maranhão para me tornar eletromecânico, para fazer um concurso para uma multinacional. E eu fui trabalhar na Alumar como eletromecânico, na sala de cubas. As pessoas, elas influenciam a gente. Mas nós também, depois, vamos ficando mais velhos, podemos influenciar positivamente as pessoas. Eu não queria que quando as pessoas olhassem as minhas redes sociais, enxergassem a intenção ali. Todos aqueles... Eu divido entre sentenças. O povo não gosta de ver os vídeos das sentenças, Rogério. Tem pouca visualização. Aí eu falo sobre outras coisas mais pessoais e dá muita gente. Eu queria que as pessoas entendessem as minhas sentenças. Rogério, quem é que lê Diário da Justiça para tomar conhecimento de sentença? Como é que se garante transparência e publicidade com Diário da Justiça, ou PJE? Só tem transparência de verdade se a gente jogar nas redes sociais. E em linguagem simples e não no juridiquês. Então eu não queria que as pessoas... Eu acho que eu sou muito mal visto. No juridiquês, às vezes a gente lê uma sentença, aí já aconteceu isso comigo. Eu disse, sim, mas o que o juiz queria ver? Traduz para mim, o que ele decidiu aqui. É verdade. Mas era isso, foi a pergunta que você não me fez, e é sobre a minha expectativa. Nossa geração, Rogério, está envelhecendo. Vários amigos meus, inclusive, já morreram. Infelizmente.
Nossa geração já está nos últimos anos de possibilidade de contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade. E eu sei que as minhas sentenças não vão ajudar muito. Então, eu também estou usando esse espaço, que é o da comunicação, para ver se a gente consegue, com o diálogo, as palavras, ter pessoas que interajam melhor com o meio ambiente e contribuam mais para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, menos desigual. Douglas, muito obrigado. Nossa conversa se estendeu. Foi um prazer conversar contigo. Eu passaria horas aqui conversando. Eu nem vi 2 horas, praticamente. Eu passaria horas aqui conversando, porque, inclusive, dos temas eu até me alongaria mais. Mas eu queria agradecer de coração muito a presença aqui, né, dizer que eu lhe admiro como pessoa, mas principalmente como magistrado. Eu acho que você serve muito bem de exemplo do que a gente espera do magistrado, né, que é a seriedade, que é a honestidade. E isso, eu dei o exemplo daquele desembargador, que, para teres ideia, eu precisava dele, era importante aquilo para mim, mas eu não lembro o nome dele. E a única referência que eu tive dele é o seguinte: ele é muito sério. É bom demais ouvir isso. Eu digo, então... E tem muitos assim, sérios, honestos. Então, pessoal, Douglas, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E só lembrando mais uma vez, segue a gente nas redes sociais, no Instagram Rogério Cafeteira e Café Quente Podcast, e no canal do YouTube Café Quente Podcast. Segue a gente, se inscreve, dá um like, aciona o sininho, tá? Um abraço e até a próxima.